Na fatídica madrugada do dia 13 de novembro de 1973, aconteceu um crime que inspirou histórias, lendas e até uma série de filmes. Enquanto muitos homens se divertiam em um bar em Amityville, nos Estados Unidos, o clima ficou um pouco mais sombrio quando um homem chamado Ronald DeFeo Jr. chegou ao local. Ele não buscava diversão. Na verdade, ele procurava ajuda. Ronald entrou no bar, dizendo que precisava de socorro, pois alguém tinha atirado na sua família. Todos que estavam no bar ficaram calados, vendo nos olhos de Ronald o quanto ele estava desesperado. Sem hesitar, um grupo de pessoas o acompanhou até uma casa na Avenida Ocean, que ficava não muito longe do bar. Ao chegar no local, as pessoas se depararam com um cenário terrível. Todas as pessoas que moravam na casa, com exceção de Ronald, estavam mortas. A casa tinha sido o cenário de um crime brutal, onde o assassino agiu a sangue frio. Uma das pessoas que socorreram Ronald fez uma ligação para a polícia, relatando as cenas horrorosas que tinha visto na casa da família. Até aquele momento, se tratava de um dos crimes mais chocantes e violentos da história dos Estados Unidos. A família inteira de Ronald tinha sido assassinada. Seus pais, Ronald, de 43 anos, Louise, de 42, e seus irmãos, Dawn, de 18 anos, Alison, de 13, Mark, de 12, e o caçula e John Matthew, de apenas 9 anos de idade. Todos eles estavam deitados em suas camas, de bruços, com o corpo repleto de balas. Quando a polícia chegou ao local, Ronald estava em estado de choque. Ele foi levado para a delegacia sob escolta, pois, segundo Ronald, ele suspeitava que a máfia tinha enviado o matador de aluguel para assassinar sua família. Inicialmente, a polícia acreditou nas palavras de Ronald. Mas no dia anterior, surgiram algumas contradições em seu depoimento. Depois dos policiais colocarem pressão para Ronald dizer a verdade, ele acabou confessando que era o autor do massacre. Ele disse que depois que matou o primeiro familiar, ele não conseguiu mais parar. Usando um rifle calibre .35, Ronald adentrou os corredores da sua própria casa e matou sua família, enquanto eles dormiam. Aos policiais, ele ainda relatou que após assassinar sua família, ele tomou um banho, se livrou das roupas com as quais tinha cometido os crimes e foi até o bar pedir ajuda. 2 anos depois, em 14 de outubro de 1975, começou o julgamento de Ronald DeFeo. Embora ele tenha confessado seus atos, a defesa de Ronald tentou explicar que ele tinha problemas psiquiátricos. Ronald dizia que todos os dias, por volta das 3h15 da manhã, vozes começavam a falar na sua cabeça, ordenando que ele matasse sua família. Ele relatou que durante muito tempo lutou contra as vozes, até que um dia não conseguiu se conter. Um psiquiatra analisou o quadro de Ronald e, apesar de saber que ele era usuário de drogas, afirmou que Ronald estava completamente consciente quando cometeu os assassinatos. Ronald foi considerado culpado e pegou 25 anos por cada assassinato. Porém, após a sua condenação, surgiram alguns fatos que deixaram muitos investigadores confusos. Para começar,
Todas as vítimas foram encontradas em suas camas. E não havia qualquer sinal de luta. O que intrigava os investigadores era o fato de que nenhum deles tinha acordado e saído da cama quando houve o primeiro tiro. Além disso, os disparos nem foram escutados pelos vizinhos. Eles ouviram apenas os latidos do cachorro da família. Por isso, a polícia começou a suspeitar que havia a possibilidade de ter outra pessoa envolvida no crime. Na prisão, Ronald fez diversos relatos diferentes dos assassinatos. Certa vez, ele disse que sua mãe era responsável pela chacina. Em outra versão, ele disse que planejou os crimes junto de sua irmã Dawn, mas que, quando viu que ela tinha matado seus outros irmãos, para não ter testemunhas, ele resolveu matá-la. Um fato curioso é que foi encontrado pólvora na camisola de Dawn. Mas por algum motivo, a investigação envolvendo a garota nunca teve prosseguimento. A polícia também suspeitava de possíveis motivações. Ronald era o mais velho de seus irmãos e talvez por isso tenha sofrido com os abusos do pai. Os abusos fizeram Ronald ter transtorno de personalidade. A infância conturbada de Ronald também o levou ao abuso de substâncias quando adulto. Certa vez, ele não apenas atacou seu pai, mas o ameaçou com uma arma. Como as brigas familiares eram constantes, é provável que a motivação do crime tenha sido vingança por uma infância tão conturbada ou por causa de problemas psiquiátricos que Ronald desenvolveu ao longo do tempo. Mas e as supostas vozes na cabeça de Ronald? Será que elas não poderiam ser reais? Em dezembro de 1975, a família Leites se mudou para a casa onde os crimes aconteceram. E nessa época, diversas coisas estranhas aconteceram. Cerca de 28 dias depois de comprarem a casa, a família Lutz se mudou novamente, afirmando que a casa era mal assombrada. Eles relataram acontecimentos sobrenaturais, como vozes, lodo escorrendo pelas paredes, crucifixos invertidos, seres estranhos espiando dentro da casa e odores desagradáveis. Certa vez, a família presenciou o corpo de uma das filhas levitando na cama. Durante 28 dias, esses eventos aconteciam frequentemente. George Lutz, o pai da família, disse que acordava todos os dias às 3h15 da manhã, mais ou menos na mesma hora em que Ronald escutava as vozes e que os Defeu foram assassinados. Nessa época, o escritor Jay Emerson usou 45 horas de entrevistas com a família Lutz para escrever um livro, Horror em Amityville, de 1977. Foi baseado nesses eventos que, em 1979, se tornou um filme, sendo refeito em 2005. Bom, aterrorizados com a casa supostamente mal assombrada, os Lutz resolveram vender a residência. Os proprietários eram um casal que mudaram o número da casa na intenção de afastar alguns curiosos que rondavam o lugar. Após uma década vivendo na residência e sem eventos sobrenaturais, a casa foi comprada por Peter e Jean O'Neill em 1987. 10 anos depois, a casa foi vendida novamente para Brian Wilson. A última notícia que eu consegui encontrar sobre a casa
foi que ela foi vendida em 2017 por mais de 600 mil dólares. A residência fica à beira de um lago. Tem 5 quartos, 3 banheiros e um galpão para barcos. Mas afinal, a casa é mesmo mal assombrada? Será que os crimes cometidos por Ronald foram ordenados por espíritos que habitam o lugar? Todos na cidade de Amityville começaram a ouvir as histórias assustadoras de Lutz e questionaram a legitimidade dos fatos. A família também estava aparentemente endividada, o que levou a rumores que eles simplesmente queriam ganhar dinheiro com a história. Poucos anos depois da história surgir, os Lutz tiveram desentendimento com seu advogado, devido a problemas financeiros. E desde então o advogado disse que as histórias tinham sido inventadas pela família Lutz para se livrar das dívidas. Para provar que estava falando a verdade, George e Kate Lutz fizeram um teste no detector de mentiras e foram aprovados. Daniel Lutz, um dos filhos da família, já declarou que ainda tem pesadelos por causa dos 28 dias que passou na casa de Amityville. Apesar de várias teorias, até hoje, não há uma explicação plausível para as atrocidades cometidas por Ronald DeFeo e nem para os eventos sobrenaturais que aconteceram na casa. Essa foi a história dos crimes terríveis que inspiraram a lenda da Casa Assombrada em Amityville. Agora eu tenho que ir. Tenho um compromisso marcado para daqui a pouco. Até a próxima, até mais.